Irmãos, mais uma noite na presença do Senhor. Quem essa semana aí da mulher ganhou presente aí? Ganhou presente? Não? Não ganhou? Qual foi a mulher que não ganhou presente aqui? O marido está do lado, cutuca ele aí. Aproveita, amada. Fala para ele, o que aconteceu? Nem para dar um açaí para ela. Que é isso? Tô brincando, hein? Brincadeira, gente, não vai brigar não, tá? É só uma brincadeira. A pastora só ganhou porque teve um sorteio. O pastor foi sorteado, em vez dele escolher o brinde, ele mandou eu escolher no lugar. Então eu ganhei. Senão também não tinha ganhado, não. Mas também não tem problema não, gente. Não é ferida por causa disso, né? Só tem mulher sarada aqui, amém? Só tem mulher curada. Aí os homens já começam a falar assim, né? Mas não tem dia dos homens, né? Tem hoje em dia ou não? Não fizeram ainda, né? Só para as mulheres mesmo, não tem jeito. Olha a cara deles. Eu falei, pastor, vê se vocês concordam comigo. Eu falei assim, pastor, eu falei, amor, a maioria é mulher. Quinta-feira, eu falei, nós estamos no mês das mulheres, nós podemos comemorar o mês inteiro, né? Como a gente estava sem dia para fazer a nossa rede, que a pastora acabou pegando compromisso para a semana toda, vocês topam quinta-feira que vem fazer uma rede de mulheres aqui, em vez de ter culto normal? Topa não, mulher, vocês estão comigo? Vai chamar mais mulher? Os homens vão ficar em casa na quinta, hein? Vai ficar com as crianças, olhando as crianças. Não vai ter escolinha na quinta-feira. Tá? Porque as mulheres vão ficar aqui na frente recebendo. Só vai vir um louvor. Louvor tem que vir. Porque nós precisamos de vocês para tocar e cantar. Amém? Pode deixar assim combinado? Tem problema? Eu falei que eu ia fazer homenagem hoje. Eu divulguei, né? É feio divulgar e depois não fazer, né? Então, eu estou querendo fazer um acordo, ó. Online, todo mundo assistindo, vendo esse papel. Mas todo mundo topa? As mulheres topam? Vocês falam, pastora, mas quando fala, pastora, eu tô junto, eu espero que no mínimo você traga umas 10 com vocês. Vou ver se eu consigo ter uma pregadora de fora. Para não ser sempre a pastora de quinta. Amém? Tá comigo, mulheres? Então tá bom. Então quinta-feira é a nossa rede de mulheres em nome de Jesus. É assim que marca. Eu falei, pastor, estava tão triste, gente, porque eu não ia fazer rede de mulher nesse mês. Falei, pastor, não é brincadeira que não sobrou um dia para a gente fazer. Ele, não, amor, não tem. Aí, tá vendo? Consegui com ele. Então, quinta-feira nós tem rede de mulheres. Mas o pessoal que trabalha tem que vir para ajudar. Tá o louvor, né? Só não tem escolinha, então deixa as crianças lá com o pai. Deixa com o pai, deixa com quem não for vir, para a gente conseguir fazer aqui um evento da hora para nós que nós merecemos, amém? Então vai ser nosso presente de aniversário. Do Dia das Mulheres. Vamos parar de brincadeira? Não, mas é verdade, a rede é verdade, tá, gente? Combinado? Depois eu faço a divulgação, então, lá no Face, na nossa página. Graças a Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel. Hoje eu não vou pregar do rei. O rei veio da outra vez e falei, toda hora que eu falava rei, eu lembrava dele. Graças a Deus, aleluias. Antes de lermos a palavra, 1 Samuel, capítulo 1, coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, como amamos, Senhor, poder ouvir a Tua voz. Como, Senhor, temos prazer, Senhor, naquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. Como temos sido edificados, Senhor, nesses tempos de luta e de guerra.
Espírito Santo de Deus, que hoje o Senhor vem, meu Pai, com a tua maneira de agir, vem com a tua forma de ser sobre nós e ministra o teu querer, Pai. Fala com a gente, porque nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos que de nós possam sair homens novos, mulheres novas, pessoas transformadas, renovadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel. Hoje eu quero falar sobre o que Deus tem preparado para mim. Eu não sei se você se deu conta de quanto o Senhor tem sido bom e tem cuidado da nossa vida. Tem cuidado da nossa estrutura. Tem cuidado daquilo que a gente é e daquilo que a gente ainda vai receber. Esse é o nosso Deus. E olha o que diz a palavra dele. Havia um certo homem de Ramataim, sulfita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Gerom, neto de Eliú, bisneto de Toum, filho de Efraimitá, Zufeó, eu falei tudo certo. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos esse homem subia da cidade de Assiló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá por Ofinite, Finéias e os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos dela. Mas a Diana dava uma porção dupla, porque a amava. Amém, igreja? Só até aí. Igreja, olha só. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Caminhamos normalmente no nosso dia a dia sem entender o porquê que nós estamos trabalhando, ou porque nós estamos naquele momento com os nossos filhos, ou porque estamos num momento de descanso. Sabe quando passa dias e dias e você toca a sua vida, porque você sabe assim que a lei é acordar, viver, deu o horário de dormir, cair na cama e dormir, e amanhã é outro dia e vida que rola. E para quem trabalha é muito mais corrido ainda, né? Assim, porque você não tem tempo para se dar conta de qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você pode dizer comigo assim? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então olha só quantas coisas boas o Senhor tem nos preparado. Ele diz que a vontade dele para a nossa vida é boa, é perfeita e agradável. Só que a gente vai tocando a nossa vida e sendo guiado ou pelo Espírito Santo, ou pelos nossos desejos, ou pelas nossas vontades, ou pelas influências que nós vamos seguindo com o tempo. E na hora que a gente vai ver, estou vivendo por viver. Estou empurrando do jeito que dá. Sendo que o Senhor diz que nada que Ele cria é por acaso. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Nem o dia mais difícil da tua história, ele é por acaso. Nem o dia de dor é por acaso. E a gente vê nessa história que a Ana foi a que mais foi prejudicada. Ana não tinha filhos. Ana era uma mulher estéril. Penina era uma mulher que tinha filhos. Penina era a mulher que produzia. Penina era a mulher que dava gosto ali para o marido, né? Porque às vezes a pessoa olha, vê que a pessoa não tem filho. Mas é critério. Hoje em dia tem gente que escolhe não ter.
E às vezes a pessoa, só porque acha que a outra não tem, você não tem, você não quer, mas eu não sei o quê, teu marido não deseja. Cada um tem um propósito. Para cada um foi dado algo. Mas eu tenho a convicção, igreja, mais do que nunca, mediante a tudo que vivemos, que até as coisas mais difíceis que nos acontecem contribuem para que a vontade de Deus, caminhada sobre a nossa história, seja boa, seja perfeita e seja agradável. Mas no dia da luta a gente não enxerga dessa forma. Você enxerga? Eu não. No dia que eu estou enfrentando problema, a primeira coisa que vem, Deus desistiu de mim. Deus já não está mais andando comigo. Deus já não está permanecendo mais na minha história. Espera aí, tem alguma coisa de errado. Então a gente vê que algumas pessoas sofrem algumas restrições e não alcançam alguns desejos. Mas não é porque ainda você não alcançou aquilo que você tanto sonha, que não quer dizer que a vontade de Deus, ela não é para a tua vida boa, perfeita e agradável. Ela é boa. Ela é perfeita. E ela um dia você vai olhar e falar assim: Deus tornou a minha história agradável. Porque Deus, ele tem propósitos quando nos fez. Ele tem ensinamentos que ele quer deixar gravado dentro de nós. Coisas que ele não quer que a gente esqueça por nada. Mas o que acontece? Logo quando as coisas não acontecem do jeito que Deus quer, a primeira coisa que a gente fica é desacreditado. Você sonha em ter tudo o que você quer. Aí a primeira coisa que não acontece, frustrou o sonho. Frustrou o desejo do coração. O que você planejou não deu certo, não saiu como você tinha ali colocado diante de Deus. Aí a gente fica, não, Deus não tem nada para mim, a vontade não tem sido nem boa, nem perfeita, nem agradável. Só que eu consigo enxergar na história dessas mulheres que nunca vai ser do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Nem sempre as estratégias vão acontecer do jeito que a gente gostaria. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, não importa como começou. O importante vai ser como vai terminar. O importante vai ser o que você vai alcançar. O que você vai ter. O que você vai conseguir. Às vezes você pode ter começado o teu ano já no vermelho. Porque, gente, vamos ser sinceros, janeiro e fevereiro, parece que fevereiro voa assim, ó. E você fala, cadê o dinheiro? O dinheiro... Eu fui outro dia no posto abastecer e eu sempre passo débito. É raro a gente usar o crédito. E aí, aquele dia, começo do mês, eu falei pro cara, pro frentista, falei, ó, passa crédito. Ele, fevereiro é triste, né? Ele falou assim, nosso começo do mês já passando no crédito, né? Eu dei risada. Eu falei, que cara abusado. Mas é uma realidade, porque um mês é muito rápido. E às vezes nem tudo saiu como você tinha planejado. Mas nem tudo que não sai como a gente planeja, não quer dizer que o nosso final vai ser um final que não vai dar certo. A gente precisa começar a confiar mais na palavra. A gente precisa começar a viver mais a palavra. A gente precisa, igreja, mais do que nunca, ela não ser uma palavra escrita, mas ela ser uma palavra vivida. Mais do que nunca ela não ser uma palavra que eu falo, uma palavra que eu gesticulo, mas uma palavra que torna o meu dia, as minhas atitudes coerentes com aquilo que eu leio. E Ana, ela estava nessa situação.
A vontade de Deus para minha vida não é boa. Deus ama mais Penina do que eu. É engraçado que a gente vê os outros sendo abençoados e a gente não está sendo abençoado. E a primeira coisa que a gente coloca na nossa mente é que fulano é mais abençoado que você, não é assim? Ou só eu que penso assim? Me ajuda aí, igreja. Não, a gente pensa assim. A gente começa a dizer, mas fulano é abençoado. Mas fulano tem isso. Mas fulano está alcançando aquilo. E eu nem tô vendo, a gente é bem assim, ó. E eu nem tô vendo ele tão fiel assim. Mas é que Deus conhece algo que nós não conhecemos, que se chama coração. Então Ana, ela começou a entrar em um questionamento com ela. E quando as coisas não começam a sair da forma que nós planejamos, nós começamos a entrar num questionamento com Deus. Achando que Ele não é capaz de dar aquilo que você tanto precisa. E eu acredito que Ana, ela dormia num dia, acordava no outro. A Bíblia fala que o semblante dela era um semblante de uma pessoa amargurada. Você se conhece no teu dia mal, não conhece? Agora você imagina essa mulher que estava vivendo muito tempo assim, sem entender que Deus, Ele tem preparado coisas extraordinárias para que eu e você venhamos viver. E aí ela começa a receber provações. Como se a vontade de Deus ainda não acontecesse na nossa vida, ainda vem provação, né? Aí você fala, aí já não dá, Senhor. Já está difícil, estou no vermelho. Estou andando com o carro, apita o negócio. Você fica assim, vai chegar no posto. Quem já andou no carro assim, chega. Você se torna até a pessoa mais positiva do mundo. Que o medo, gente, outro dia eu fui buscar um lanche. E eu falei, não vou abastecer agora, vou abastecer na volta. Eu vi que estava chegando no vermelho, mas aí chegou no vermelho, o negócio começou a pitar. Eu falei, não cheguei, gente. De madrugada. Eu saio tarde da igreja, eu como de madrugada. Para quem que eu ligo? Lembrou ou não lembrou, gente? Lembrou, né? Eu liguei para os irmãos ali. Meu marido estava longe demais. O pastor chega do culto, ele até esquece de pôr o celular ainda para voltar o som, né? Liguei para o pastor nem viu minha ligação. Liguei para a Gi, pro Delei, falei, gente, vem me socorrer. E parece que é um negócio, quando parece que você fala, as coisas têm que acontecer bem comigo, isso. Mulher não sabe empurrar carro, mulher, bom, algumas, né? Que tem umas que manjam bem o assunto, né? Mas não é o meu caso. Aí esperei o irmão Vanderlei e a Gisele aparecer lá. Enquanto isso, eu ficava assim, ai meu Deus, vai passar um homem aqui. Vai passar não sei o quê, vai acontecer não sei o quê. E eu com o carro, com as portas trancadas, quase sem ar lá dentro. E sem entender, porque você já está na prova. Você está sendo testado. Mas por coisas que você permitiu. Eu permiti chegar naquela situação. Eu não posso jogar diante de Deus aquilo que eu estou permitindo. A gente tem uma mania de quando as coisas não estão dando certo, a gente joga em cima de Deus. A gente joga em cima da igreja, a gente joga em cima do pastor, a gente joga em cima do líder. Não está dando certo, porque você não me atendeu, porque você não cuidou, porque você não fez, porque... Mas nós não estávamos atentos. Ana não se atentou. Ana não entendeu o que Deus já estava preparando para ela. A Bíblia narra que quando aquele homem ia ofertar, ele ofertava uma porção por Eucana e uma porção por cada um dos seus filhos. Mas quando ele ofertava por Penina,
Acho que eu troquei os nomes aí, né? Quando ele ofertava por Penina, que era uma, perdão, gente. Mas quando ele ofertava por Ana, a Bíblia narra que ele ofertava porção dobrada. Ele já preparava o melhor. Ele já dava o melhor no tempo de luta. Ele já estava dando o melhor no tempo de espera. Ele já estava dando o melhor no tempo que para você às vezes estava impossível de alguma coisa acontecer. Mas o que estava te sustentando ainda eram as mãos do Senhor. Tem às vezes que nós passamos por algumas situações que eu falo assim, meu Deus, como? Porque ainda Ele tem um propósito tão grande que Ele tem sustentado a tua vida, a tua casa. Porque ainda Ele tem um propósito tão grande que Ele tem mantido a fidelidade e a misericórdia. É o fato de ainda não sermos consumidos. E Ana naquela prova. E Ana naquela tristeza. Recebe provocação. A gente quer dar o troco, não quer? A gente não quer deixar de mão beijada. O ser humano, ele é meio revido, é toma lá da cá. Ele não sabe tomar e dar a outra. Ele toma e ele quer dar também. Mas chegou um momento em que a Bíblia narra, lá no versículo 8. Seu marido chegou diante dela e disse assim, Ana, mas eu não sou melhor que 10 filhos para você? Sabe, tem pessoas que não sabem ser feliz no pouco que Deus está dando. Ela só consegue ser feliz quando está tudo certo. Quando está tudo bem. E nós precisamos, igreja, entender que o propósito de Deus e aquilo que Ele tem preparado, Ele vai aparecendo na nossa história, Ele vai sustentando a nossa vida, até chegar o momento dEle entregar tudo que de verdade você necessita. Mas Ana estava ali atribulada. Ana não estava entendendo. Você já viu num casamento que os filhos começam a mandar tanto nos pais, que na hora que vai se dar conta, o filho que está falando para a mãe ou para o pai se separa? Já viu essa situação? Aí a mulher acha que o filho é mais importante que o marido. A gente costuma ministrar para casais, a gente costuma dizer assim, olha, todo casal casado precisa tirar, nem se for no mês, um dia para sair só você e a sua esposa. Aí quando a gente fala isso no aconselhamento, tem casal que vira e que fala assim, nossa, ai que dó do meu filho, ele não vai comer a pizza com a gente naquele dia, ele não vai comer o lanche com a gente naquele dia, ai naquele dia ele não vai ter isso, não vai ter aquilo outro. Poxa, mas você dá isso para ele quase o mês inteiro para o teu filho isso. Aí você não quer tirar um tempo para vocês? Cuidar do relacionamento, cuidar do casamento? E quando começou como a história? 2. Aí veio um filho, 2 filhos, 4, cada um, o tanto de filho que Deus abençoou. Aí o que acontece? A mãe que fica muito presa no filho, tem uma notícia para você. Os filhos são como flecha. Eles têm um lugar para chegar e alcançar. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer assim, ó. Tchim! Ele vai. E vai ficar quem? Você e o seu marido, só os dois, sem os filhos. Então Eucana falou para Ana, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos para você. Mas é que às vezes numa relação, tem muita mulher que está colocando
o marido de escanteio. E acaba não dando o valor que ele precisa. Amém, igreja? E essa passagem, ela fala muito forte sobre isso. Aí a Bíblia fala que Ana, ela continuava lá com as suas provocações, chorava, não comia, não ficava bem por coisa alguma. Deus já tem preparado o melhor para você. Deus já está te dando o melhor. Só que Ele está testando a gente. Deus, Ele vai testificar para ter a certeza se Ele pode já te entregar aquilo que você tanto quer. Porque você já viu gente que ora o ano inteiro pedindo um carro para Deus, aí quando Deus dá um carro, o irmão nem passa perto da igreja? Porque aí conseguiu o carro, ele vai para churrasco, conseguiu o carro, ele vai para festa, conseguiu o carro, ele vai viajar, conseguiu... Não é por nada, irmãos. Mas eu já tive experiências da minha família. Uma pessoa que não tinha carta, não tinha carro. O dia que teve, não foi para a igreja mais. Porque tem coisa que se Deus dá antes do tempo, a gente se perde. Aí a bênção se transforma em maldição na nossa vida. Amém, igreja? Mas, glória a Deus, que o Senhor continua aquecendo os nossos corações no meio da nossa trajetória. Glória a Deus que Deus continua abrindo os nossos olhos. Ele continua ainda nos alertando e falando assim, olha, eu tenho preparado coisas muito maiores que ainda os teus olhos não viram. Os seus ouvidos não ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Aí, meu irmão, tem uma hora que não dá mais para a gente ficar se fazendo de vítima e de coitadinho. Tem uma hora que não dá mais para ficar o tempo todo chorando pela dor do passado, chorando pelo luto, chorando pelo aquilo que foi esquecido, deixado, abandonado. Aí Ana, ela toma uma decisão. E essa decisão vale a pena se tomar. A Bíblia narra que Ana, ela depois de andar tão amargurada, quando ela ouviu isso do marido dela, Ana, não sou eu mais importante do que 10 filhos para você. A Bíblia narra que Ana, certa vez, ela terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Sabe o que eu entendo aqui? É que se você não se aprender, você não aprender a se alimentar bem, você nunca vai conseguir entender qual é o propósito de Deus e o que é que Ele tem preparado para você. Se você não se alimenta, você nunca entende a palavra, igreja. Parece que você fala, nossa, o que está falando? O que é isso? Onde ela está na Bíblia? Tem pregação que a gente fica assim? O que está dizendo? Mas Ana, ela caiu em si. E a Bíblia fala que ela teve uma postura diferente. Ela se alimentou. E na onde ela estava, na porta do templo, ela se levantou e foi para aquele lugar para orar e chorar muito. Ela se levantou para glorificar a Deus e falar para Ele, olha, eu estou amargurada. Sabe o que eu acho engraçado? É que muitas vezes nós não estamos entendendo o propósito de Deus, nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas também nem questionamos a Ele e nem nos preocupamos em saber o que de verdade Ele tem para nós. Ficamos estagnados,
Mas Ana não, a Bíblia diz que ela se levantou. Meu irmão, se levante hoje. Se levante hoje para entender que a palavra de Deus, ela é mais forte do que muitas vezes você tem imaginado. Que ela é mais real do que muitas vezes você tem vivido. Que ela vai exigir de nós muitas vezes coisas que nós não temos pagado o preço. Que ela vai cobrar e vai nos chacoalhar, mas vai nos convidar a viver tudo aquilo que Ele tem preparado. Então Ana, quando ela se levantou, ela disse: a minha alma está amargurada, Senhor. Sabe o que eu entendo? Quando a gente não sabe o que Deus está fazendo para nós, eu não posso só me fazer de vítima, mas eu devo chegar diante dEle com confiança. A Bíblia fala assim, ó: chegai perante ao Senhor com confiança. Chegar com confiança é saber que eu não saio daqui sem resposta hoje. Chegar diante do Senhor com confiança é saber que eu estou entregando uma causa na mão dEle. Eu estou entregando o problema na mão dEle. E eu sei que Ele vai sem demora me responder. Eu sei que Ele vai vir me socorrer. Eu sei que Ele vai vir falar aquilo que eu estava precisando ouvir. Eu sei que Ele vai tocar o meu coração e vai me preparar para viver esse novo tempo que Ele tem para mim. Mas primeiro eu levantei, primeiro eu abri meu coração, primeiro eu disse a verdade, eu não ocultei o pecado que estava dentro de mim. Mas eu disse para Deus: Deus, eu não estou conseguindo, porque é isso, porque é aquilo. E Ana começou a falar a amargura dela. Ana começou a contar toda a angústia dela. E a Bíblia diz que Eli, um sacerdote, respondeu para ela: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda tudo o que você pediu. Igreja, eu tenho a certeza que o Senhor, o que Ele quer entregar é tudo o que você pediu. Mas você precisa entender que a vontade dEle continua sendo boa, perfeita e agradável, para que mesmo no meio do percurso acontecer imprevisto, ela continua de pé. Ela vai se cumprir, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém, igreja? E a Bíblia então narra que na mesma hora ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, e com o rosto ainda que estava abatido, já não estava mais. E na manhã seguinte, eles se levantaram. Sabe o que eu entendo? Que quando as coisas não estão acontecendo da forma que você quer, não está ainda do jeito que você quer, mas você toma postura como se já tivesse acontecendo, as coisas vão contribuir ao teu favor. As coisas vão contribuir ao teu favor. Então a Bíblia diz que quando eles então se levantaram, partiram, e então ela seguiu o seu caminho, o seu rosto já não estava mais abatido, e eles se levantaram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa, e Eucana teve relação com a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Igreja, o Senhor tem lembrado de nós. Você não está esquecido. Amém? Vamos se colocar em pé e orarmos a Ele no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, lembrando que Deus tem sim preparado. Ele não tem te desamparado, igreja. Ele não tem te deixado. Mas Ele tem mostrado que todas as coisas estão contribuindo. Que a vontade dEle continua sendo boa, perfeita e agradável.